Bem-vindo ao programa Militão e Militão. Para começar o programa de hoje, o assunto não podia ser outro, né? O julgamento no TRE do Sérgio Moro, senador Sérgio Moro, ex-juiz. Para falar sobre isso, evidentemente, está conosco o doutor Antônio Carlos de Andrade Viana, advogado, comentarista aqui do programa. Como vai, doutor? Tranquilo? Tudo bem, boa noite a todos. Doutor, fala do julgamento, como vai ser essa história toda, mas para muita gente foi surpreendente o relator já começar votando, não tem que caçar o Moro. Conta pra gente. O Moro começou o julgamento do pedido de cassação dele, que tem alguns partidos políticos da oposição que pediram a cassação dele, por irregularidades na campanha. Muito bem. Acontece que o julgamento começou essa semana, deve terminar ainda essa semana, ou semana que vem no máximo, mas o primeiro voto, que é do relator, que é um voto importante, que conduz os demais, normalmente, né? Ele votou contra a cassação, ou seja, a favor do Sérgio Moro. Foi surpreendente. O relator é um desembargador federal, juiz, e não é nada surpreendente para quem está acostumado a lidar com a justiça. A lidar com a justiça em Curitiba. Em Curitiba. O Sérgio Moro é endeusado pelos juízes de Curitiba. Você arruma confusão se for falar mal do Sérgio Moro em Curitiba. O Sérgio Moro, aliás, do povo em geral. Em Curitiba? Curitibano, do povo em geral. É todo mundo Sérgio Moro. Porque ele foi muito bem votado lá para o Senado. O mais votado no Senado. Saiu de repente e ganhou. E se ele sair governador agora, ele vai ganhar. Tudo o que ele quiser, nesse momento, ele ganha. E os juízes, principalmente, eles acham que o Sérgio Moro fez um excelente trabalho, que ele desnudou a corrupção, que ele foi corajoso e que é o seguinte, ele agiu fora das regras, como ficou demonstrado, mas que essa justiça tem que agir fora da regra mesmo. Os juízes estão tão loucos, o mundo está tão virado que a regra é uma garantia constitucional que nós temos do devido processo legal. Todo mundo tem direito a responder da mesma forma, observando as regras legais. A ampla defesa, o contraditório, os recursos, isso é para todos. Só que o Sérgio Moro inverteu isso. Ele primeiro prendia... Isso na Lava Jato? Na Lava Jato. Ele primeiro prendia, fazia, confiscava bens, fazia do jeito dele, tudo por cima das regras, conspirava com os procuradores e tudo mais. E os juízes gostavam disso. Porque eles tinham vontade de fazer isso e não tinha coragem. E eles amam o Sérgio Moro, amam, não adianta. Sérgio Moro, tanto que o Bolsonaro, na campanha eleitoral, nessa mesma campanha eleitoral, em que ele era candidato a presidente, e o Moro, que eles estavam brigados, era candidato ao Senado, o Bolsonaro entendeu que para ganhar voto em Curitiba tinha que se aliar ao Sérgio Moro. Foi mesmo, segundo turno foi. Veja que absurdo que nós chegamos. Né? Então, bom... É possível então que ele em Curitiba, no TRE, ele ganhe? A previsão é que ele vai ganhar em Curitiba, agora no TSE é outra coisa. Você vê a excrescência da justiça, é que ela hoje, ela julga conforme a voz do povo, que está errado, porque a justiça foi justamente criada e conceituada para ficar longe da voz do povo. Tem que fazer justiça, tem que fazer, independente se o cara é bonzinho, se é isso e aquilo. Ele errou, ele vai responder dentro do devido processo legal. Não é como no Big Brother, que ouve a população, não, mas eu vou com a cara dele, eu acho que está certo. Ele matou o bandido. Isso não é nada, foi um favor que fez para a sociedade, entendeu? Então, isso tudo está errado, isso tudo tem que ser corrigido, a justiça tem que voltar a ser imparcial, superior à voz do povo, não tem que sair ouvindo nas ruas, mas esse julgamento em Curitiba, os juízes ouvem a voz das ruas, o povo lá é tudo Sérgio Moro, e lá ele está com tudo e vai ganhar essa parada. Agora, no TSE... Muda a conversa. O tribunal é mais distante, procura não ouvir a voz das ruas,
Tanto é que você vê que o Supremo está agindo, mesmo que a maioria da população ache que eles estão sendo exagerados com relação a esse 8 de setembro, que aquilo foi uma bagunça e não foi um golpe de Estado. Muito brasileiro, o Datafolha mesmo identificou que os brasileiros, eu acho que não pode falar em golpe de Estado, que não, nem ataque à democracia. Foi apenas uma baderna que fizeram, que eles têm que ser responsabilizados pela baderna. Esse é o que... Mas o Supremo não dá bola para isso, não. O Supremo é Supremo. Eles julgam conforme está no processo. Então vamos aguardar que essa história do Sérgio Moro vai ter muito comentário por aqui ainda. E do TSE sobe? Ainda tem recurso para o Supremo ou não? Ou Até, morre no TSE? Não, até tem uma previsão. Mas é uma coisa inócua. Por quê? Porque tem 2 ministros do Supremo que atuam no TSE. Então, ninguém conseguiu reverter isso até hoje. Pode até entrar com porque recurso. Porque o sistema já é feito para isso, para acabar. O TSE é a voz sobre-eleitoral, é a última voz. E deve ser mesmo, né? É isso, já foi criado para isso. Para não sobrecarregar o Supremo. O Supremo tem outras missões. O Moro, ainda assim, o Moro já é senador há 1 ano e pouquinho, né? 1 ano e 3 meses. Durou bastante, que o Deltan foi caçado muito antes. Né? O Deltan é outro exemplo. Ele ganhou no Tribunal Regional Eleitoral, que também é um ídolo da República de Curitiba, ele ganhou por 6-0. 6-0? Em favor dele, na cassação dele. 6-0. Depois chegou em Brasília e perdeu por unanimidade no TSE. Foi cassado. Então a previsão que se faz do Moro, mais ou menos, é essa. Justiça é uma caixa de surpresa, né? É uma loteria. Você nunca sabe se vai ganhar ou não. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Então, mas está aí o exemplo do Dallagnol, na situação que aconteceu, com o Sérgio Moro, que vai acontecer agora. Muito bem, já voltamos com o programa Militão e Militão. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, eu quero uma carreira. Conquiste seu propósito, ingresse com sua nota do Enem, histórico escolar, transferência ou segunda graduação e garanta a bolsa de 35% a 100% para todo o curso. Acesse unifil.br e saiba mais. Unifil, você já decidiu. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade, com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Muito bem, de volta com o programa Militão e Militão. Vamos conversar agora com o doutor Antônio Carlos de Andrade Viana sobre a questão do Exército. Aliás, o Exército é um poder moderador ou não? O Supremo está tratando disso, o Supremo Tribunal Federal. Doutor Viana, e o que o Supremo pensa a respeito? O que está decidindo a respeito? Bom, nos últimos anos, os apoiadores do governo anterior, eles diziam que defendiam a ideia, e o próprio presidente da República defendia a ideia, o ex-presidente, defendia a ideia de que o Exército estava a serviço do governo e que poderia ser convocado para intervir nos poderes executivo, legislativo e judiciário. Que o Exército estava acima de tudo. E poderia ser chamado como poder moderador, porque ele intervia, por exemplo, no Congresso Nacional e acalmava as coisas. Certo. Né? Bom, o Supremo, então, provocado que foi pelos partidos políticos, então, essa semana, decidiu, ainda aqui por maioria, mas já decidiu, já firmou a maioria, certo, no sentido de que o Exército não é sequer um poder, não é nada. O Exército tem suas funções constitucionais estabelecidas na Constituição,
mas o poder é legislativo, executivo e judiciário. E o Exército não tem nada a ver com isso. E não pertence a um governo, ele pertence ao Estado. E tem suas funções lá. E ele não tem nada que intervir. O presidente da República não pode chamar o Exército, convocar o Exército para intervir no Judiciário, por exemplo. Não estou gostando da atuação do Supremo, então intervém lá, prende os caras, afasta, faz como se fosse o poder moderador. Não tem esse poder. Certo. Se isso acontecer, é golpe. Não é dentro da democracia, não é do sistema republicano, tá? Não é dentro das normas constitucionais que nós estamos acostumados. Isso aí foi uma fantasia criada, porque nós sabemos que grande parte da população que apoiava o governo anterior queria a intervenção do Exército. Então criaram essa fantasia que a Constituição dava o poder para o Exército fazer essas barbaridades, intervir num poder republicano. O Supremo definiu, acabou, esculhambou mesmo, falou que o Exército é importante, que o Exército tem que ser atuante, que a democracia precisa do Exército, mas não para que ele possa intervir nos poderes constituídos. E já resolveu a questão, não se fala mais nisso e acabou essa palhaçada de falar essa bobagem, de querer usar o Exército como ameaça de poder, sabe? Isso aí foi isso é a própria ameaça à democracia. Porque é o seguinte, não existe... Se o Exército intervir, tomar o poder, por exemplo, que ninguém está livre disso, do Exército dar uma louca nele, ele ir lá e fechar os poderes, tal, como fez em 64. Provocado pelos militares mesmo. Como foi em 64. Só que isso é golpe. Não vai dizer que ele está agindo dentro da linha da Constituição, que a Constituição deu poder para o Exército fazer isso. Literalmente tomando poder. Né? É esse o sentido. A mensagem que o Supremo está dando é esse. Quer fazer, vai fazer como golpe, mas não como usando isso como poder republicano, como democracia. Não, não, não. Isso é golpe. Como foi em 64, golpe. Afastaram o presidente da República, afastaram os congressistas, suspenderam os direitos, calaram a imprensa, prenderam, mandavam matar, exterminaram muita gente sem o devido processo legal. Isso é golpe, é ditadura. Então, pode acontecer de novo? Pode acontecer de novo, mas não essa imbecilidade de falar que está dentro das 4 linhas, que a Constituição permite que o Exército faça isso. Isso é uma bobagem, uma besteira, que graças a Deus o Supremo definiu bem. E já fez maioria, por enquanto todo mundo votou assim? Estava 6, essa semana estava 6 e faltam 5 votos, mas já tem maioria. 6-0. 6-0. Então não vai ter jeito, não. Mesmo que os outros votem, um ou outro voto e tal, mas com 6 já deu maioria. O Exército é convocado quando tem guerra. Isso, isso. Se tiver um não para intervir na democracia, não para intervir no poder legislativo, executivo, judiciário. Problemas nas fronteiras, né? Não, Ele é convocado. Aquela história de, vou mandar fechar o Supremo, um cabo e um soldado vai lá e fecha. Como se o Exército tivesse esse poder. Entendeu? Eles criaram essa fantasia e espalhou, e o povo passou a acreditar. Eles não iam na porta do Exército, dos batalhões as lá. As manifestações foram muitas, né? Na porta do Exército, pedindo que eles intervissem e que tirasse os ministros supremos, que prendesse os políticos, que não sei o que e tal. Isso é golpe. Pode até fazer. Você pode até achar que o Exército tem que ir lá, prender e matar, mas isso chama-se golpe. Não falar em nome da democracia e para garantir a república, entendeu? E aí não tem, tanto é que não houve eleição, né? Para nenhum daqueles presidentes lá não houve mais eleição, né? Da ditadura, né? Não, Deus me livre. Eles eram nomeados, né? Se Deus quiser, nunca mais. Já passou na história do Brasil. Isso fez parte da história, mas é uma história antiga, uma página negra que ficou no Brasil. E o pior, para mim, na minha concepção, que o Brasil acabou dando anistia para os militares. Certo.
E o Brasil é o único país que teve golpe militar, que teve ditadura militar e que os militares não foram condenados. Ah, é? Nem processados eles foram. Vocês receberam anistia? Receberam anistia e continuou tudo... Hoje a maioria morreu já, né? Mas... Morreu, mas eles não saíram do cargo. Eles continuaram. Se aposentaram? Foram até o último posto militar. E agora processar também só por indenização, né? Não não cabe mais. A anistia apagou tudo. Apagou tudo já? Apagou tudo. Um abraço. Doutor Viana, muito obrigado, grande abraço, até a próxima. Obrigado e boa noite a todos. Quero te dar uma dica interessante. Supere as suas expectativas com a Unifil. Chegou a hora de você dar mais um passo nessa jornada inspiradora que faz parte do seu propósito de vida. Com a Unifil, você tem a garantia da satisfação e crescimento profissional, alcançando seu potencial máximo em uma trajetória de desenvolvimento contínuo. Inscreva-se no vestibular e concorra a bolsas de 50% e 100% para todo o curso em uma das melhores universidades do país. Aulas inovadoras, presenciais ou à distância, com a qualidade, tecnologia e estrutura de quem é nota máxima no MEC. Explore fronteiras, transcenda limitações e, acima de tudo, supere suas expectativas. Vestibular dia 7 de abril. Inscrições pelo site unifil.br. Já voltamos! Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, eu quero uma carreira. Conquiste seu propósito, ingresse com sua nota do Enem, histórico escolar, transferência ou segunda graduação e garanta a bolsa de 35% a 100% para todo o curso. Acesse unifil.br e saiba mais. Unifil, você já decidiu. Vamos falar um pouco sobre gordura no fígado aqui no programa Militão e Militão. Está conosco o Dr. Luiz Eduardo Scheida, né, conhecido por todos como Dr. Scheida. Como vai, doutor? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Doutor, vamos falar da preocupação com a gordura no fígado que os médicos estão agora de olho, né? Conta pra gente. Olha, como o nome diz, é um estoque de gordura dentro desse órgão, que é o fígado, um dos mais importantes do corpo humano. Porque normalmente isso acontece, Marcelo, quando você tem obesidade, não é? Com isso você tem um aumento da insulina, não é? Uma resistência da célula a colocar o açúcar dentro da célula para ser queimado, e esse açúcar que não é colocado, ele acaba ficando no sangue e tem-se que transformar em alguma coisa para se estocar. Então o organismo transforma o açúcar em gordura e estoca no fígado. Acontece que o fígado não está preparado para receber tanta gordura e ele acaba se inflamando. Nós chamamos a isso de esteatose hepática, gordura no fígado, que corresponde quase que invariavelmente a uma grande inflamação no fígado. E que consequências tem, doutor? O fígado inflamado, ele vai reagir fazendo uma fibrose, que a gente chama. É uma espécie de uma cicatrização. Ele vai aos poucos cicatrizando e essa cicatriz ela é dura, porque ela é feita por colágeno. Então o tecido não é um tecido molinho como o fígado que nós conhecemos. Vai no açougue, por exemplo, vê um fígado de boi. É uma peça mole. A do ser humano é tal e qual. Mas conforme ela vai endurecendo, ela vai ficando fibrosa, não é? E isso você pode comparar, vamos dizer, uma comparação chula, mas ao cupim, o cupim do boi. Então, o fígado do boi é molinho e o cupim é duro. O fígado inflamado com esteatose hepática, ao longo do tempo, ele vai ficando endurecido. E isso vai levando quase que fatalmente à cirrose.
Muita gente pensa que a cirrose é por bebida, né? Só tem cirrose quem bebe. Não, tem cirrose e cada vez mais a população em geral que normalmente é obesa ou com sobrepeso e que acaba fazendo estoque da gordura no fígado, dando inflamação, levando então à chamada fibrose e consequentemente a cirrose. Câncer de fígado também está tendo muito? Com certeza, porque quando o fígado ele caminha para a cirrose, ou ele chega nesse estágio da cirrose, ele acaba desenvolvendo outras patologias, outras doenças. Uma delas é o chamado adenocarcinoma hepático, ou CHC, que é o câncer de fígado. Então, o que é que nós estamos vendo hoje em dia mais, né? Eu, particularmente, vejo isso muito em São Paulo, porque São Paulo é um centro que drena do país inteiro, né? Então, lá na Universidade Federal de São Paulo, onde atendo lá, vem gente do Brasil inteiro. Então, o que nós estamos vendo, estatisticamente falando, é um aumento muito grande da obesidade, seguida do diabetes. Isso causa uma doença metabólica, que a gente chama, mexe com o metabolismo do ser humano, faz o depósito da gordura, faz a esteatose, caminha para cirrose e, consequentemente, o câncer de fígado, que está aumentando exageradamente. E o que fazer, doutor? Estou com gordura no fígado. O que o paciente chega para você e fala? Como é que começa esse tratamento? Bom, a primeira questão é você saber de onde vem a gordura no fígado. É porque ele tem alguma doença, não é? Ou é porque ele está adquirindo a chamada síndrome metabólica, né? Então, a primeira coisa é fazer um bom diagnóstico. Como o diagnóstico da gordura no fígado depende do olho do examinador, lá no ultrassom, o examinador às vezes está fazendo o exame e ele fala, olha, tem um pouquinho, 5% de gordura, e fala para o paciente, isso daqui não é nada. E aí o paciente fica achando que está tudo bem, né? Toda gordura, então, o primeiro ponto que a gente sempre bate, toda gordura no fígado que é vista, ela precisa ser considerada, porque se o examinador viu, é porque o fígado já tem no mínimo 5 a 10% do seu peso em gordura, o que é significativo. Aí você tem que fazer alguns exames de sangue, Marcelo, para ver a função do fígado. Normalmente ela está alterada. As enzimas do fígado, as proteínas, elas se alteram muito e acabam dando uma doença, assim, também metabólica, né, como a gente falou. Só para te informar rapidamente, o Brasil está com 25% da população obesa. Nossa! 25%, é um quarto da população obesa. Destas, 10% são diabéticas. E no Brasil, 30% da população já tem gordura no fígado. 30%. No mundo é 25%. O Brasil está acima. Exatamente. E 10% desses 25% vai ter cirrose e 5% vai ter câncer de fígado. Não é, então, às vezes, a pessoa fica falando, puxa, né, não tinha nada, de repente surgiu um câncer no meu parente e tal e tal. Não, mas esse motivo existe e é preciso ser estancado de início. Mas é o que? Remédio, dieta, cirurgia? Sim. O que faz? O que fazer, é claro, depende da fase que você se encontrar. Normalmente são dietas, o indivíduo tem que perder peso, tem que deixar de comer algumas coisas, tem que tomar alguns remédios, né? Existem remédios, a vitamina E, por exemplo, a chamada pioglitazona, são 2 remédios importantes que você tem que dar. A vitamina E é conhecida como o maior anti-inflamatório que o corpo tem. Ora, se o fígado está inflamado, tem que tomar a vitamina E. E, além disso, você fazer, claro, exercícios físicos, se não for possível, se a pessoa tiver algum impedimento, pelo menos a dieta ela tem que fazer, e com isso a gente vai acompanhando o exame de sangue e o ultrassom para verificarmos se não há nenhum progresso e se há, pelo contrário, o que é desejável, um regresso da doença. O fígado, tem gente que diz, não tem problema que se perder parte do fígado, ele se regenera. É verdade isso? Sim, até uma certa parte sim.
Dependendo, vamos dizer, o indivíduo que tem uma cirrose, não, a expectativa é o transplante hepático. Não adianta, não tem jeito. Não adianta querer cortar um pedaço para regenerar o outro, não, porque a cirrose já tomou o fígado como um todo, né? Ela não dá em partes do fígado. Um câncer já é diferente, ele pode estar numa parte do fígado. E aí tanto pode ser cirurgicamente extirpado, isso é possível, não é? Como você pode cortar realmente um pedaço do fígado que não está bom para que ele se regenere. Mas claro, cada caso é um caso, depende da idade, de comorbidades que essa pessoa tenha, depende de uma série de circunstâncias. E claro, um local que saiba fazer isso, né? Nós, aqui no Paraná, nós temos um local que é em Curitiba, mas não temos mais, né? Então, centros transplantadores ou que resolvem esse tipo de problema cirurgicamente, são poucos ainda no Brasil. Doutor Scherer, muito obrigado, grande abraço, volte mais vezes. Muito obrigado. Quero te dar uma dica interessante. Supere as suas expectativas com a Unifil. Chegou a hora de você dar mais um passo nessa jornada inspiradora que faz parte do seu propósito de vida. Com a Unifil, você tem a garantia da satisfação e crescimento profissional, alcançando seu potencial máximo em uma trajetória de desenvolvimento contínuo. Inscreva-se no vestibular e concorra a bolsas de 50% e 100% para todo o curso em uma das melhores universidades do país. Aulas inovadoras, presenciais ou à distância, com a qualidade, tecnologia e estrutura de quem é nota máxima no MEC. Explore fronteiras, transcenda limitações e, acima de tudo, supere suas expectativas. Vestibular dia 7 de abril. Inscrições pelo site unifil.br. Já voltamos! Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, eu quero uma carreira. Conquiste seu propósito, ingresse com sua nota do Enem, histórico escolar, transferência ou segunda graduação e garanta a bolsa de 35% a 100% para todo o curso. Acesse unifil.br e saiba mais. Unifil, você já decidiu. Vamos falar um pouco sobre a imigração italiana. Está conosco o Caco Braille, da TS Brasil. Tem italiano de sangue. Como vai, Caco? Tudo bem? Olá, minha gente boa. Oriundi, tutti oriundi. É um prazer estar com vocês para a gente comentar um pouco sobre esse momento bonito, né? 150 anos da vinda dos italianos para o Brasil. Eles chegaram quando, então? Olha, tem uma data oficial que está sendo usada agora a partir de uma experiência que aconteceu no estado do Espírito Santo. Lá chegou um navio em 1874 e essa data está sendo usada como referência. Os historiadores, cada um, usam alguma coisa diferente. Eu tenho aqui, depois posso mostrar para vocês, um livro de uma professora doutora de São Paulo que usa como referência para o recorte que ela fez da pesquisa. Ela considera 1870 e especificamente em São Paulo. Esse livro é qual? Olha, está aqui. Pode mostrar. Muito bem, se chama Brava Gente. Até outro dia eu usei numa comunicado que eu fiz e que você publicou, te agradeço. Brava Gente, que é usado, né, no hino da independência. Brava Gente brasileira. É uma expressão italiana usada também no nosso hino, né, da independência. Você, como é que é a origem da família? Eu sou um italiano, diria assim, um italiano vero, um italiano verdadeiro, porque pela lei italiana, todo filho de italiano e neto de italiano, ele tem o direito chamado ius sanguíneo, que vem do direito romano, que é um direito de ser cidadão italiano a partir
dessa deferência que o governo italiano, a Constituição italiana tem desde o direito romano. No seu caso, os avós vieram para o Brasil, é isso? No meu caso, vieram os meus pais propriamente, avós e pais. Eu diria assim, tenho a honra de ser filho de uma mulher que nasceu na Itália e de um homem que nasceu na Itália. Por coincidência, Militão, os dois nasceram na mesma aldeia. Vieram em situações diferentes, em datas diferentes, mas vieram da mesma aldeia, chamada Tárcia, província de Cosenza, na Calábria. Você esteve lá, não? Sim, já estive 3 vezes e pretendo voltar mais. Porque tem uma coisa muito bonita que acontece lá em novembro, que marca muito a história da família, né? Que é a raccolta da oliva, ou seja, a colheita da azeitona. E a gente quer ir para lá uma hora fazer isso daí, como faziam os meus avós e meus pais ainda pequenininhos. Qual que é a importância ou a influência dos italianos aqui no Brasil, desde que eles imigraram? Se você pega a gastronomia, a religião, a escultura, a pintura, o design, a história, a literatura, tudo isso daí no Brasil está impregnado da presença dos italianos. Em determinadas regiões de uma maneira muito mais forte, né? Você fala assim, vamos comer uma pizza em São Paulo. É a Itália presente ali, né? Vamos comer hoje uma lasanha. É a Itália presente. Ou um vinho, ou vamos falar de Michelangelo, ou vamos falar de Leonardo da Vinci, ou vamos falar de Dante Alighieri. Eles estão presentes aqui no Brasil através da vinda dos imigrantes. E grandes nomes como, por exemplo, vou citar um, Titilo Matarazzo, que foi o grande empresário do fim do século XIX e começo do século XX no Brasil e em São Paulo. E hoje, Caco, é complicado ou não conseguir a cidadania italiana? Bem, a cidadania italiana é um processo. Muito embora o direito assegure à pessoa a possibilidade de fazer sua cidadania, ela precisa comprovar, certo? E como é que se comprova? Eu vou pegar o meu caso. O meu caso foi muito simples porque meu pai e minha mãe, nascidos na Itália, eu precisei apresentar a certidão de nascimento deles. Dentro do processo, a certidão de nascimento dos meus avós, porque pegar o avô, o pai e a mãe, e já chegava em mim. Para alguns que estão na 3ª ou 4ª geração, isso daí é mais difícil porque, às vezes, ele não tem esse documento da certidão de nascimento dos familiares, não tem o atestado de óbito dos avós, enfim, é um processo burocrático exigente. Aqui no Brasil, feito em São Paulo, é isso? Aqui no Brasil é feito no Brasil todo. No Paraná é feito aqui em Londrina. Opa. Nós temos um vice-consulado aqui em Londrina. Nós temos um vice-consulado honorário e a pessoa pode fazer a cidadania dela por aqui. Opa, que bom. Certo? É muito bom, não, é verdade, é uma coisa muito, muito boa para nós. O consulado mesmo oficial está em Curitiba e ele atende Paraná e Santa Catarina. Então, como tem muita gente hoje querendo fazer a cidadania, existe um engarrafamento natural. Mas eu quero fazer uma observação, se você me permite. Pode fazer. A cidadania é uma coisa muito séria. Se eu não estou envolvido naquilo que é o direito sanguíneo dos meus ancestrais, eu vou tirar o quê? Documento para fazer passaporte? Para poder entrar nos Estados Unidos, por exemplo? Tem gente que pensa assim. É o que todo mundo fala. Eu vou tirar meu passaporte italiano. Negativo. Você não vai tirar seu passaporte italiano. Você vai fazer a tua cidadania italiana. E aí você precisa mergulhar na paixão, na grande paixão que os teus ancestrais trouxeram ou não. A Teste Brasil está fazendo uma imersão na Itália. Conta pra gente. Sim, bacana. A nossa agência, esse ano, fez uma coisa muito bonita. Dá licença de eu mostrar aqui. Isso daqui
É o programa de uma imersão que nós vamos fazer na cultura italiana. Aí é que está, nós não vamos aprender o idioma. Nós vamos fazer uma imersão na cultura, passar 15 dias fazendo visitas, aulas, mergulhos na gastronomia, na enologia, na literatura, para saber um pouco do que é a cultura italiana. Muito bem. Qual que é o contato da TS Brasil? Se você quiser ir conosco para a Itália fazer esse mergulho, essa imersão, entre em contato conosco, 3334 4010. Quero te dar uma dica interessante. Supere as suas expectativas com a Unifil. Chegou a hora de você dar mais um passo nessa jornada inspiradora que faz parte do seu propósito de vida. Com a Unifil, você tem a garantia da satisfação e crescimento profissional, alcançando seu potencial máximo em uma trajetória de desenvolvimento contínuo. Inscreva-se no vestibular e concorra a bolsas de 50% e 100% para todo o curso em uma das melhores universidades do país. Aulas inovadoras, presenciais ou à distância, com a qualidade, tecnologia e estrutura de quem é nota máxima no MEC. Explore fronteiras, transcenda limitações e, acima de tudo, supere suas expectativas. Vestibular dia 7 de abril. Inscrições pelo site unifil.br. Boa noite para todos!